tarde, pessoal. Boa tarde, galera do somatório pré-IF. Boa tarde, Felizardo. Boa tarde. Fala aí, galera. Deixa eu perguntar, meu microfone voltou a funcionar? O que houve, Gabriel? Não entendi o que você falou. Repete, por favor. Não? Boa tarde a todos. Deixa eu ver quem é que está aqui já. Quem é que estava me aguardando? Parou. O que parou? Vocês me ouvem? Ó, mexi aqui. Me ouvem? Me veem? Leem lábios? Oi? Sim. Muito bem. Beleza, Felipe? Boa tarde, Fatal. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Gabriel. Boa tarde. Lucas, que foto é essa? Hannah Montana? Matheus Félix, João Pedro, Guinho, Vitor Alvar, Isaac Soares, R.O., Matheus, Souza Félix. Caramba, hein? Digitando altos comandos ali. Ana Favoreto, Christian, Natan Marques, William, Helena Ricalde. Boa E aí, tarde. Heleninha, tudo bem? Tudo. Mary Ellis, Maria Alice, Vitor Bernardo, Ana Leiderman e Evelyn Leite. Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos sejam todos. Entrou Rico, beleza, Rico, bem-vindo, camisa do Flamengo, tá tudo certo. Boa tarde, Maria Alice. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo bem? Todo mundo respirando fundo. E agradecendo, né, por esse privilégio de estarmos aqui, aprendendo juntos, crescendo juntos, estudando, isso aí, bastante, porque nós temos um objetivo comum. Liz, bem-vinda, está entrando aí. Lembrando, gente, que enquanto o resto da galera aí entra, que essa turma é uma turma grande, hein? Essa turma é grande, tem bastante gente aí para entrar ainda. Boa tarde, Vitor. Vocês, na escola de vocês, né, que ainda não terminou o ensino, o 9º ano, ou até que esteja cursando já o 1º ano, etc., provavelmente estão enfrentando o desafio da volta às aulas. Não sabemos quando isso vai acontecer, nem como. Alguns estados estão propondo voltar final de julho, início de agosto, outros estão falando em setembro, outros nem sabem, que é o nosso caso aqui, a nossa região, nós não temos a mínima ideia de quando isso pode acontecer efetivamente. Uma coisa é o nosso desejo, outra coisa é o que vai realmente acontecer. O fato é que nós devemos nos empenhar e aproveitar sempre os momentos para darmos o nosso melhor. Eu continuo elogiando vocês e parabenizando, porque o curso técnico no nosso país, cada dia mais vai se mostrar como algo muito diferenciado. Nós sabemos que as ofertas de emprego estão cada vez mais raras e escassas, e vocês estão focados. O fato de vocês terem uma profissão, um curso técnico, que você conheça a fundo o teu ofício, vai abrir para você a possibilidade de você, quem sabe, se você tiver essa disposição, se a tua família te apoiar nesse sentido, se for ter interesse, de fazer faculdade já fazendo estágio, já sendo remunerado. Quando você terminar, se você quiser fazer um nível superior, você vai ter uma formação muito mais ampliada e você vai ter a experiência, a vivência que outros colegas acabam não tendo
por não terem feito a escola técnica. Então, parabéns e vamos nos focar. Alguém sabe dizer para quando foi adiada a prova do IFE? Eu estou por fora, precisava saber de vocês. De repente, vocês estão ligados lá no link e já tem essa informação. Alguém sabe para quando vai ser a prova? Eu não ouvi. Não sabe, não? Meu volume está aqui no 100% agora. Bom, então vamos aguardar, né? Acredito que não tenham, eles não tenham ainda divulgado isso. Para o Enem, eles fizeram uma enquete, né? Hoje é o último dia até, para adiar. Os alunos do IFE não estão tendo aula, isso é verdade. Eu tenho uma aluna que pertence à turma do Enem aqui, do somatório, agora, né? Acabei de dar aula lá, o professor Jader está lá agora, a gente troca, né? Que ela é do IFE e ela não está tendo aula. E aí ela pediu ao Guilherme, né? Ela está fazendo curso também, porque ela não quer parar de estudar e ela gosta muito da escola e está firme lá com a gente. Então, está fazendo o Enem, né? Então, não sabemos realmente, na fila tem que andar, porque se os alunos do primeiro não passarem para o segundo e assim sucessivamente, né? Não tem como admitir novos alunos. A fila para de andar. Então, quando e como isso será resolvido, não sabemos, não me pergunte, né? Já o terceiro, acho que o quarto ministro da Educação, que vai tentar dar respostas para nós, está entrando aí já. Vamos ver, vamos torcer para que a coisa dê certo. Tem muita gente que torce para dar errado, né? Eu sou otimista, eu gosto de torcer para que as coisas deem certo, né? Se eu estou num avião, eu quero que o piloto tenha saúde e consiga pilotar, né? Se eu torcer para ele morrer, eu corro o risco do avião cair. Eu sou otimista, essa é a minha posição. Mas, se tiver coisa errada, tem que consertar, não pode, né? Coisa errada chega, né? Chegam os problemas que todos temos que enfrentar. Muito bem. Bom estarmos juntos, bom estarmos aqui, a aula está sendo gravada, que maravilha, estou sentindo falta de algumas pessoas, mas espero que todos estejam bem, com saúde, com energia, com alegria e força e foco total. Eu vou avançar com vocês aqui. Na aula passada, nós vimos a parte de ligações, correto? E começamos a ver a parte de interações, correto? Eu quero... Acabei fechando o programa que eu estava... Agora abri de novo. Que eu vou ver se eu vou conseguir ou não compartilhar com vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Não, acho que não. Tudo bem. Não tem problema, não. Tá. Todas as minhas aulas eu deixo aqui abertas quando a gente tem alguma situação. Eu já pego e uso aqui. Ok. Então, gente, eu vou mostrar para vocês uma imagem e a gente vai, a partir dessa imagem, discutir algumas coisas que eu já cheguei a introduzir com vocês e hoje eu vou fechar isso definitivamente. Assim eu espero. Tá? Então, vamos lá. Vocês vão me dizer o que vocês estão vendo nessa imagem que eu vou compartilhar agora para vocês. Com vocês. O que vocês estão vendo aí? H2O. Muito bem. H2O é a molécula da água. Água, que é vida, que é o solvente universal. 2/3 do nosso corpo, do planeta, são de água. Ou seja, nós precisamos da água e ela faz parte da nossa vida.
A água ela se apresenta em estados físicos que nós já estudamos, sólido, líquido ou gasoso. A água, ela é extremamente importante. Quando a gente olha para esta imagem, a gente sabe que tem 2 átomos de um elemento chamado hidrogênio, que é esse primeiro elemento da tabela periódica que vocês já sabem. E o oxigênio, umzinho só, é este outro elemento que está aqui. A gente precisa entender de uma vez por todas, porque se você entender o raciocínio da água, se você entender o raciocínio das ligações, se você entender o raciocínio das interações, você vai entender qualquer coisa que vier dali para frente. Por isso que essas aulas aqui elas são muito importantes, e essa de hoje também ela é para consolidar. Nós vamos repetir algumas coisas que já falamos e vamos fechar esse raciocínio hoje de uma maneira consistente, para que vocês consigam resolver qualquer tipo de questão que envolva isso, assim eu espero. Primeira pergunta que eu quero fazer. O hidrogênio, ele é o quê? Ele é um metal ou ele é um ametal? E eu vou precisar da interação dos meus queridos alunos desta turma. Então, eu vou chamar aqui Felipe. Tá com o microfone funcionando aí, Felipe Oliveira? Opa! Tô mesmo. Vamos lá, Felipe. Uhum. O oxigênio. Oxigênio, ele é metal ou ametal? Ametal. Parabéns. O hidrogênio, se liga, ele é metal ou ametal? Ametal. Ametal. Saiu um pouquinho cortado aqui o seu áudio, porém, eu acho que você falou... Repete, então. Ametal. Desculpa, minha internet tá um Ainda pouquinho saiu ruim. cortado de novo, mas eu entendi você falar ametal. Tudo bem, mas dando para entender. O hidrogênio, apesar dele estar aqui do lado direito, lado esquerdo da tabela periódica, e galera, todo mundo com tabela na mão, hein? Lembra? Uhum. A aula de química tem que estar com a tabela periódica na mão. O hidrogênio, apesar de estar aqui perto dos metais, ele tem um comportamento de ametal. Felipe, segunda pergunta. Você mandou bem na primeira. Segunda pergunta. Quando eu ligo um ametal com outro ametal, que no caso é o hidrogênio, eu vou ter que tipo de ligação química? Existem 3 tipos: iônica, covalente e metálica. Quando eu tenho ametal com ametal, eu vou ter qual tipo de ligação? Iônica, covalente ou metálica? Eu acho que é covalente. Perfeito, Felipe. Você tem que ter certeza a partir de agora. Show? Você achava, agora você sabe isso. Aqui é para isso. Você tem certeza absoluta agora que é covalente. Covalente é uma ligação de compartilhamento, Felipe. Boa demais a tua resposta. Outra pergunta, Felipe. Terceira e última deste momento, deste bloco inicial da aula. Qual dos 2 elementos desta ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, que você já disse que o oxigênio é ametal, hidrogênio é ametal, ligação é covalente, qual dos 2 elementos é mais forte em termos de atrair para si elétrons? Quem é que puxa mais os elétrons para si? O oxigênio, o hidrogênio ou os 2 de forma igual? Qual a resposta? Eu acho que o oxigênio, por ter mais prótons no núcleo dele. Perfeito, Felipe. O oxigênio, vamos tirar esse acho aí, então, a partir de agora, porque você tem certeza. Por quê? A explicação pode ser melhor ainda. Assim, ó, o oxigênio ele tem mais prótons do que o hidrogênio.
portanto, tem mais elétrons também, porque a quantidade de prótons e de elétrons é igual. Porém, o oxigênio ele está do lado direito da tabela periódica. Ele está aqui nesse cantinho, e este cantinho aqui é onde moram os elementos que possuem uma alta eletronegatividade, que é uma propriedade dos elementos da tabela periódica, definida da seguinte maneira: é a força com que o núcleo atrai para si os elétrons. Quanto mais para a direita e para cima, mais eletronegativos serão os elementos. A força de atração desses caras aqui é maior, portanto. Por quê? Porque eles são menores. Porque existe aqui uma interação núcleo-eletrosfera mais efetiva. E o oxigênio, cara, é o segundo elemento mais eletronegativo do mundo inteiro, da natureza. Ele só perde para o flúor, que está aqui do lado dele na tabela. O oxigênio é o cara. Onde o oxigênio chega, meu irmão, imagina aquele brutamonte de academia, aquele bicho todo forte. Ele puxa os elétrons, ele é forte, entendeu? Ele tem uma força de atração de elétrons muito grande. Por que eu estou reforçando esse conceito, Felipe? Para a gente fechar essa primeira bateria aqui, bloco de perguntas. Esta molécula da água, oxigênio é ametal, hidrogênio é ametal, ligação é covalente. Oxigênio puxa com mais força do que o hidrogênio. Pergunta final desse primeiro bloco. Esta molécula resultante da ligação de 2 átomos de hidrogênio com um fortão de oxigênio, esta molécula vai ser uma molécula polar ou apolar? Lembrando que polar é aquela que tem polos positivo e negativo, né? Vai ter um lado mais negativo do que o outro. E apolar é aquela que isso não acontece. Não tem um lado mais negativo, o outro mais positivo. Está tudo distribuído igual dentro da molécula. Então, Felipe, para você, a molécula da água é uma molécula polar ou apolar? Vai. Polar. Por que, Felipe? Porque, desculpe se minha voz travar, o hidrogênio ele é mais negativo, se eu não me engano. No caso, o oxigênio é que é mais negativo, porque o oxigênio é o mais forte. Ele puxa. Confundi. Tranquilo. Você entendeu, só falou errado. Você tem ali o oxigênio puxando com mais força e o hidrogênio, que só tem um eletrinho, vai estar com o seu elétron próximo do oxigênio. Ou seja, o hidrogênio vai ficar mais positivo e o oxigênio mais negativo. Então, neste caso aqui, você tem uma ligação covalente polar, porque você tem o deslocamento da nuvem de elétrons para dos lados da molécula. O nome disso é vetor resultante. Alguns livros chamam assim. Então, como é que a gente pode explicar isso de uma maneira diferente? Quer ver? A gente pode fazer da seguinte maneira. Eu tenho aqui no meu quadro, eu estou ajustando aqui para caber na tela de vocês direitinho. Aí, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho oxigênio e eu tenho 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio, ele possui, na tabela periódica de vocês aí, vocês olhando, ele pertence à família 16. Significa que ele possui 6 elétrons na última camada. Mas para ser mais feliz, o oxigênio precisa
de mais 2 elétrons, para ele ficar felizinho da vida. Onde ele vai conseguir esses 2 elétrons? Com os hidrogênios. Porque eles são da família 1A. O hidrogênio é da família 1A. Então, ele tem um único elétron na última camada. 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio quer 2 por quê? Porque ele vai atingir finalmente o octeto que ele tanto sonha e deseja, para ele ter 8 elétrons, para ele ficar parecido com o gás nobre. Porque os gases nobres têm 8, são estáveis. E o hidrogênio, por sua vez, tem 1, quer ter 2. Por quê? Porque o gás nobre correspondente ao hidrogênio, se você olhar na tabela, é o hélio. E o hélio possui 2 elétrons, aquele subnível dele, o primeiro, o subnível S. Lembra? Cabem 2, S2. Então, o hidrogênio também quer ter 2 elétrons para ficar com o subnível cheio, ficar feliz. E aí, o que vai acontecer? O oxigênio vai fazer uma ligação covalente de compartilhamento com o hidrogênio. O hidrogênio ficou feliz. O oxigênio vai repetir esse procedimento com o hidrogênio do lado de lá. Ficou feliz, olha o oxigênio, como é que ele ficou bonitinho, a carinha dele, olha como é que ele ficou bonitinho. É meio que uma colaboração. E os hidrogênios também ficaram felizes. Fala de novo. É meio que uma Fala de novo alguém que... Cara, saiu baixinho aqui o áudio. Vê se consegue aumentar, por favor, o teu volume aí, cara, que eu tô com 100% de volume aqui, eu não consegui te ouvir. Se quiser, pode digitar no chat também, porque eu não consegui entender o que você falou. Não, continuo sem ouvir nada. Eu tenho 25 alunos na sala nesse momento, aliás, 24, né? Comigo 25. O meu som tá saindo bem. Porém, eu não consegui ouvir, nem discernir quem foi que falou comigo. Vamos tentar de novo? Aqui, ó. Alguém colocou no chat. Deixa eu ver. Matheus. Quer dizer que é uma colaboração entre eles? Meu amigo que travou. Isso, Matheus. Perfeito. Luca, minha net está bugada. Tá bom. Matheus, você foi muito feliz na forma de colocar sua pergunta, sua afirmação. É como se houvesse uma colaboração entre eles. Exatamente. Esse é o compartilhamento. O hidrogênio, ele está emprestando o seu único elétron para o oxigênio, que por sua vez está emprestando para o hidrogênio. É um trabalho aqui mútuo, de cooperação mútua. Um empresta para o outro, que empresta para o um. Isso aqui é o compartilhamento. Isso aqui é chamado de ligação covalente. Covalente, compartilha. Entendeu? Para lembrar. Então, aqui você também tem outra ligação igualzinha. Covalente, compartilha. Tá? Então, é uma cooperação entre eles. Uma ajuda mútua. Só que, diante dessa situação, você vai ter o quê? Uma nuvem de elétrons aqui, que já tem 2 pares de elétrons que não estão se ligando, tá vendo? Com ninguém. E você vai ter o oxigênio muito mais forte que o hidrogênio. Então, na prática, esses braços aqui, vamos pensar na ligação agora como se fossem braços esticados, tá? Esses braços aqui esticados do oxigênio, eles vão estar puxando os elétrons para perto dele. Isso aqui, então, que eu estou colocando, é a tendência que o oxigênio tem, por ser mais forte, de puxar para ele os elétrons. É o vetor resultante, também conhecido como Mi. É uma letra grega, né? Mi resultante. O oxigênio está puxando por causa da eletronegatividade. Aqui nessa ligação, a gente analisa isso em cada ligação.
em cada ligação que o átomo faz, a gente analisa para onde estão indo os elétrons, entendeu? Se está no meio, se está mais perto de um ou de outro. Nesse caso aqui, os elétrons estão mais perto também do oxigênio. Pronto. Logo, existe uma nuvem eletrônica de 4 elétrons que não estão se ligando. E mais esses outros 2 elétrons aqui, que são os do hidrogênio, que o oxigênio está puxando para perto dele. Logo, onde estiver o oxigênio na molécula, vai haver uma puxando este lado da molécula parcialmente negativo. Isso aqui é um símbolo, né? Que a gente usa, a letra gama, com o menuzinho, que é só para representar aquele parcialmente negativo. Ele não chega a assumir uma carga elétrica negativa, mas ele fica extremamente negativado por causa disso. E quando isso acontece, quem recebeu essa atração vai ficar positivo. O hidrogênio vai ficar positivo, o hidrogênio vai ficar positivo, parcialmente positivo. Porque, na verdade, o elétron vai ficar coladinho lá junto com o oxigênio, na ligação. Tá claro? Deixando o hidrogênio parcialmente positivo. Gente, vocês precisam compreender isso para sempre. Por quê? Esta aqui é chamada de ligação covalente simples. Por que simples? Porque tem um elétron de cada elemento. Um único par de elétrons envolvidos na ligação. Então, isso aqui é chamado de ligação covalente simples. Aqui também, ligação covalente simples. E a pergunta, esta ligação covalente simples, ela é polar ou apolar? Resposta, que o Felipe já deu. Ela é extremamente polar. Por quê? Porque o oxigênio está puxando para si os elétrons do hidrogênio. Porque ele é mais forte, porque ele é mais eletronegativo. Porque ele é menorzinho, porque está lá do lado direito da tabela periódica. Então ele tem condições de puxar com mais força os elétrons para si. Logo, estas ligações são ligações covalentes polares. Entendemos isso? Alguém fez alguma pergunta no chat aqui? Gente, isso é muito importante. Mas é muito importante mesmo. Não fica com dúvida hoje, hein? Posso repetir sim, Gabriel. Vou apagar e vou escrever de novo sua homenagem. Todo mundo prestando atenção. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Espera aí que o negócio aqui apagou sozinho. O chat aqui está travando um pouco. Agradeço. Tá. Se travar, fala aí, que eu tô... Meu sinal de internet até agora não oscilou, não. Mas eu vou de novo. Estamos pegando a água. Ó, interrompi aqui, vou compartilhar de novo. Não, vou deixar assim. Tá? Não vou compartilhar, não. Acho que assim, de repente, pode ir até melhor. Deixa eu ver aqui uma posição melhor para eu me ver. Agora, na configuração da tela sem compartilhar, eu vejo melhor vocês. Pronto. Vamos lá. Difícil escrever. Estou atrás do quadro. Estou atrás do quadro. Estou aqui fazendo um malabarismo para poder escrever para vocês assim, desse jeito. Mas eu acho que é uma maneira mais interativa, né? Essa coisa do quadro. Tem professor que gosta de escrever na folha. Coloca uma folha embaixo e vai escrevendo. Esse é um outro caminho também que eu ainda não consegui me preparar para isso aqui. Eu prefiro aqui que acho que vai melhor. Posso apagar toda hora, voltar. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, a situação de o oxigênio. Vou botar ele aqui embaixo. Agora, contrário. Eu tenho o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Esta é a fórmula chamada fórmula estrutural da água. Fórmula estrutural da água.
Ok? Fórmula estrutural. Aqui você está com a representação dos átomos de oxigênio e de hidrogênio. Hidrogênio, 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 oxigênio. O hidrogênio tem um elétron, quer fazer uma ligação. Está aqui. Oxigênio tem 6 elétrons, quer fazer 2 ligações. Então está aqui. Beleza? Então você tem já representadas as ligações tanto do oxigênio como do hidrogênio por esse traço. Esse traço aqui representa a nossa ligação covalente, que nada mais é do que o compartilhamento daqueles eletrinhos que ele possui. Lembrando que ele possui 6 ao todo na última camada. E o hidrogênio, por sua vez, possui 1. 1 e 1. Beleza? Tranquilo. A pergunta. Tá todo mundo feliz aqui, mas a pergunta é: onde esses elétrons aqui vão ficar? Desse jeito que estão aqui ou vão ficar mais perto do oxigênio ou do hidrogênio? Os elétrons, como eles são negativos, eles vão ficar mais próximos daquele que atrai mais elétrons para si. Quem é que atrai mais? O oxigênio ou o hidrogênio? É o oxigênio. Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo. Ah, agora entendi. Então, show. Aqui, ó, o hidrogênio, os elétrons vão vir para cá. Vão vir para cá. Deixando o oxigênio parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo. Beleza. Vamos continuar daqui, então. Logo, esta ligação é uma ligação polar. Porque você tem um cara de um lado positivo e outro cara negativo. Esse puxa com mais força. Os elétrons não vão estar lá, vão estar aqui pertinho do oxigênio, certo? Deixando o hidrogênio mais positivo. Tá todo mundo comigo entendendo isso até agora. Beleza. Esta é a molécula da água. Quando você pensa agora numa água que você bebe, na água que você toma banho, na água líquida, que é o solvente universal, que é o que a gente precisa para viver. Como é que ela vai coexistir, a molécula da água? Como é que esta molécula vai coexistir com outra molécula? Esse mundo aqui é um mundo invisível, né? Como é que a gente chega nesse mundo visível? Você vai ligar, Felizardo, o átomo de oxigênio com outro de oxigênio para fazer uma cadeia infinita até chegar na água líquida que a gente tem? Microscópico, diz o Matheus. Você não vai fazer outras ligações. Essa daqui é a estrutura mínima da molécula. Você tem o átomo, 2 átomos, e você tem o outro átomo ali. Você tem 3 átomos ao todo, 2 tipos, 1 de oxigênio, 2 de hidrogênio, acabou. Agora, como é que eu vou interagir isso, então, com outra molécula igual a essa, com outra, para poder formar a substância, a água que a gente está acostumado? Você vai ter uma interação, uma força que une as moléculas, chamada de força intermolecular. As forças intermoleculares é que tornam as moléculas visíveis. O mundo invisível, que é esse daqui, se transforma em mundo visível. Daí a importância gigantesca das forças entre as moléculas. Então, se eu pegar uma outra molécula de água, HOH, por exemplo, esta molécula de água aqui, está aqui, vai interagir com essa. Como que ela vai interagir? Lembra que o hidrogênio ele tem um lado positivo. Isso aqui acontece com qualquer molécula. Ele vai ter um lado mais positivo e um lado mais negativo. Quando este lado positivo, mais positivão, da molécula de água se aproximar do lado negativo da outra molécula, o que vai acontecer? Uma força de atração. Vai rolar aqui uma atração forte. Love's in the air. Quase isso. Então você tem aqui uma atração forte
entre o lado positivo de uma molécula de água e o lado negativo da outra molécula de água. Esta atração recebe um nome: ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio. Ou também conhecido como ligações de hidrogênio, mas eu não gosto de usar muito ligação de hidrogênio para não confundir com ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Isso daqui acontece entre as moléculas. É uma interação. Pegamos, então, o conceito do que é ponte de hidrogênio, ou força de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, dependendo do livro. Você vai ter essa situação sempre quando você aproximar um lado negativo da molécula polar, ok? Resultante de ligações polares, com o outro lado positivo, um lado negativo com um lado positivo, entre as moléculas, forças intermoleculares, entre moléculas, o nome já diz, beleza? Uma coisa é a ligação intramolecular, ligação entre átomos. Quais são os tipos de ligação? São 3 só: iônica, metal e ametal, covalente, ametal com ametal ou hidrogênio, e metálica, que é metal com metal. Essas são as ligações entre átomos. Mas depois que você forma a molécula, você vai ter uma interação de uma molécula com a outra. E aí você tem as forças intermoleculares. Esse é o tema, esse é o tópico, esse é o nome. Forças intermoleculares, ok? Que vão criar essa interação aqui. Essa daqui é chamada de ponte de hidrogênio. Então, pega a visão. Para uma ponte de hidrogênio acontecer, você tem que ter moléculas, obviamente, polares. Então, quando a molécula for muito polar, ela tem um lado positivo e um lado negativo, a força de interação ela pode ser a ponte de hidrogênio. Mas, Felizardo, como é que eu sei quando será ponte de hidrogênio? Em todo concurso cai ponte de hidrogênio. Todo. Hidrogênio. Como é que eu sei que vai ser ponte de hidrogênio? Quando a diferença de eletronegatividade entre os elementos envolvidos for grande. Por quê? Porque a polaridade vai ser cada vez maior quando essa força for discrepante. Por exemplo, o oxigênio puxa com força, o hidrogênio é mais fraquinho, então os elétrons eles estão todos voltados lá para o oxigênio. Por quê? Se o hidrogênio fosse tão forte quanto, ou quase tão forte quanto o oxigênio, né, uma força parecida, concorda que os elétrons não estariam tão próximos do oxigênio como ficam? Continuaria sendo polar, mas aí seria uma polaridade mais amenizada, mais amena, né? Que é o outro exemplo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a ponte de hidrogênio é quando a polaridade é super grande, quando a diferença de eletronegatividade é maior. E quais são os casos, então, de ligação covalente? Porque isso aqui só vai a gente está analisando as ligações covalentes, né? Então, isso vai acontecer quando você tiver o FON, pessoal. FON, que é o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, que são os caras mais eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio. Quando você tiver algum desses três ligado ao hidrogênio, que é o da galera é o mais fraquinho, você vai ter a ponte de hidrogênio. Entendido? Então, ó, FON, guarda isso. FON. Quando você tem flúor, oxigênio ou nitrogênio sendo ligados diretamente por ligação covalente simples polar ao hidrogênio, você vai ter uma força de interação entre as moléculas chamada de ponte de hidrogênio. Pegou? Tá claro isso aí? Fala comigo. Está claro isso? Se tiver dúvida, fala, hein, criança. Qual é o nome dessa Não fica com matéria? dúvida, não. Entrou um sol lindo aqui agora onde eu tô.
forças intermoleculares. Química. Química do ensino Obrigada. fundamental e médio. Pré-IFE. Curso somatório. Rio das Ostras, Brasil. Obrigada. Ei, ponte de hidrogênio, então, é a força intermolecular mais forte que tem. Felizardo, quais são as outras? Tem mais duas só, tá bom? Qual é a outra? É a molécula. Quando a molécula ela também é polar, porém não é tão forte assim como a gente falou, né? Como, deixa eu abaixar aqui o sol. O sol tá entrando ferozmente aqui, lindamente aqui no... Agora escureceu tudo, vou ter que acender a luz aqui. Peraí. Epa! Não dá para me ver, né? Eu tô bem no sol da tarde aqui, bem na minha face. Já tá aqui um flash aqui. Ó, o rosto brilhando. Vamos lá. Você tem a situação que a molécula ela é polar. Dá para ler? Que dá, né? E quando toda molécula ela é polar, agora eu consigo ver, mas você consegue me enxergar ainda aí. Quando a molécula é polar, você vai ter essa interação também, vai ter um lado positivo e um lado negativo. Exemplo, H, vou pegar o mesmo hidrogênio, porém agora eu vou pegar um outro elemento, vou pegar o cloro, HCl, tá, pessoal? Então o hidrogênio, ele é mais fraco que o cloro. O Mi resultante vai estar para o cloro. Portanto, existe uma nuvem eletrônica voltada lá para o cloro. Porém, o cloro não é tão fortão como o oxigênio é. Então, tem aqui uma distribuiçãozinha, o hidrogênio vai estar com o eletrinho mais perto lá do cloro, tudo bem, mas não chega a ser uma ponte de hidrogênio. Isso aqui é chamado de interação, força intermolecular, dipolo permanente. Esse é o nome que vocês têm que saber. Dipolo permanente. Em alguns livros você vai encontrar dipolo-dipolo. É a interação entre as moléculas. Se eu pegar um outro HCl aqui, né? Você tem aqui o hidrogênio, você tem aqui o cloro, ligação covalente polar. Você tem um lado parcialmente negativo, um lado parcialmente positivo. Aqui é a mesma coisa. Positivo, negativo, interage. Essa interação aqui entre elas, entre as moléculas, é chamada de dipolo permanente. Tá claro? É a segunda força intermolecular que a gente está citando aqui. A primeira, mais forte de todas, ponta de hidrogênio. A segunda, intermediária, dipolo permanente. Tá claro, pessoal? Tranquilo? E a terceira, vou apagar. E a terceira e última é quando você tem as moléculas apolares. Você não tem vetor resultante, Mi resultante, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, nem para cima, nem para lugar nenhum. Por quê? Porque essas moléculas, elas têm essa característica de serem apolares. Elas são chamadas, né, de compostos moleculares apolares. Então, vem comigo. Uma molécula apolar, eu posso ter elementos iguais. Por exemplo, o oxigênio é fortão, mas se eu ligar com outro oxigênio, o Mi resultante vai ser qual? Vai ser nulo, né? Eu tenho a mesma força. Então, isso aqui é uma ligação covalente apolar, porque a força está para cá e está para lá. Cabo de guerra, ninguém ganha. Eles são gêmeos. Então, isso é uma ligação apolar e a molécula também é apolar. Felizardo, eu posso ter a ligação polar e a molécula apolar? Pode.
Pode. Como assim? Assim, ó. Quer ver? Oxigênio, carbono e oxigênio. Esse é o nosso CO2, gás carbônico. Presta atenção. O gás carbônico, o carbono tem 4, né? Então ele quer 4 elétrons. Então ele quer fazer 4 ligações. O oxigênio tem 6, quer fazer 2. Estou aqui representando já pelos tracinhos. Você tem aqui ligações duplas. Tá claro? Então, a ligação do oxigênio com carbono, o Mi resultante, qual que é? Oxigênio puro, né? O oxigênio é muito mais forte que o carbono. Tá puxando tudo. Então essa ligação aqui, ó, dupla, ela é uma ligação polar, fortemente polar. Porém, você tem só 4 elétrons no carbono e isso aqui está puxando para o lado de lá. Está puxando para o lado de lá também. Então, você tem ali o carbono, tadinho, no meio de um cabo de guerra. O oxigênio puxa com força para um lado, o outro puxa com força para o outro lado e o carbono fica ali no meio. Logo, as ligações são polares, porém a molécula, ela é apolar. Apolar. Estamos entendendo? Então você pode ter ligações, uma coisa é a polaridade da ligação, outra coisa é a polaridade da molécula. Cuidado. A ligação aqui ela é apolar e a molécula também. Aqui a ligação é polar e a molécula é apolar. Tá? Quando for o mesmo elemento, obviamente a ligação vai ser apolar, não tem outro caso. Show. Como é que eu vou interagir, Felizardo? Então, se eu tenho uma molécula apolar com outra molécula apolar, como é que eu vou interagir? Como é que elas vão criar interação se não tem um lado positivo, um lado negativo? Como é que uma vai interagir com a outra? Simples assim. Quando você aproximar uma outra molécula de oxigênio dessa daqui, você entende no micro, depois você entende no macro, né? Você vai ver que isso funciona para todos. Desse jeito. Então, você tem aqui, ó, aproximou. Concorda que os elétrons estão todos aqui concentrados? Estão todos aqui. E o oxigênio também tem lá pares de elétrons, né, que não estão se ligando. Aqui, mesma coisa, está tudo no meio. Os elétrons estão aqui, circundando aqui, né? Como a gente está falando de um universo invisível, essa molécula aqui, ela está passeando e essa daqui também está passeando. Vai chegar um momento que elas vão se chocar, que elas vão encostar uma na outra. E quando esse choque, quando esse encontro for justamente lateralizado, imagina 2 pesos de academia, tá? 2 pesos de academia aqui. Tem um peso aqui, tem outro peso aqui. Onde eu estou segurando o peso no meio é onde está acontecendo a ligação dupla, tá? Só para você imaginar. Como é que eu vou encostar essa parte que eu seguro com a outra? Eu não vou encostar, né? Não tem como, por quê? Porque o próprio peso nessa bola aqui não vai permitir que eu encoste, tá? Mas quando você chega próximo, se você chegar próximo e você tiver a menor distância entre eles, tá? A menor distância entre eles, como se você estivesse encostando um peso no outro, você vai criar uma aproximação dessas nuvens eletrônicas. E essas nuvens são negativas, né, gente? Porque os elétrons são negativos. Então, quando você aproxima negativo de negativo, você não gruda, você repele. Você cria uma força que vai fazer com que estas nuvens elas vão repelir uma outra. Rola um afastamento entre elas. Então, é como se aquela nuvem de cima ficasse meio curva, meio distante, entendeu? Ela sofre uma deflexãozinha e a de baixo vai acontecer a mesma coisa. Só que quando elas rolar para baixo, tem outras moléculas aqui, ela rapidamente vai se reorganizar e vai fazer assim, né? Para poder ficar uma distância mais confortável entre elas. Quando isso acontecer, isso aqui foi induzido, não foi uma coisa natural, né? Foi uma coisa que aconteceu em função de um choque, você criou levemente, como teve um deslocamento da nuvem eletrônica aqui, ó, então você ficou aqui levemente negativo, um lado aqui da nuvem parcialmente negativo, e deixou essa parte vazia aqui parcialmente positivo, bem fraquinho, demais fraquinho. Mesma coisa acontece com a molécula, parcialmente negativo com a outra, né? Parcialmente positivo, efeito cadeia. E aí, sim, a partir desse momento, você tem um lado positivo e um lado negativo. Ainda que sejam fracos, ainda que tenham sido induzidos, você vai conseguir interagir uma molécula com a outra. Uma molécula com a outra.
Logo, esta força de interação, tome nota, terceira e última da aula, é a força chamada de dipolo induzido. Dipolo induzido. Por que é induzido? Porque elas não acontecem de forma natural. Você precisou aproximar para poder acontecer. Tá claro? Isso vai acontecer com qualquer molécula apolar. Qualquer uma. O raciocínio vai ser o mesmo. Esta força dipolo induzido, ela tem outros nomes que vão cair na prova. Quais são os nomes? O nome do cientista que estudou isso. Van der Waals. É o sobrenome do bicho, do cidadão. Van der Waals. E também podem ser chamados de forças de London, que foi outro cidadão também que contribuiu muito para isso. Então, ó, dipolo induzido, Van der Waals, London, são nomes iguais, são sinônimos para a força de atração de força intermolecular induzida, que acontece entre moléculas apolares. Está claro, pessoal? Está claro, meus amores? Isso vai acontecer somente com moléculas apolares, que não têm polaridade. O Isaac está dando um joinha. Então, gente, para a gente terminar, pega aqui a visão rapidinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não tem. Vou apagar isso daqui e vou fechar a explicação aqui, fazendo um resumão. Segura só um pouquinho, tá? Espera aí. Vamos lá. Faltam alguns minutinhos aqui e a gente já vai acabar. Então, espera aí, deixa eu só me posicionar, que o sol aqui me deixou desconfortável. Eu quero ficar numa posição para vocês enxergarem. Eu não estou pensando no meu conforto, mas no entendimento de vocês. Mas olha como é que eu estou. O sol vem e vai. Né? Já fechei aqui a cortina. Se melhora assim, tá bom? Vocês conseguem ver? Além de tudo, tá ventando. Peraí. Agora, melhorou? Sim, tá ótimo. Melhorou. Agora tá ótimo. Resumão. Para fechar. Nós temos 3 tipos de forças. Nós temos 3 tipos de ligações químicas. Iônica, covalente e metálica. Todas as ligações iônicas são polares. Positivo e negativo. Cátion e ânion. Tem que brincar. São sólidos a temperatura ambiente. Em meio aquoso conduzem energia elétrica. Metal com a metal perde e ganha. Ligações metálicas, por sua vez, isso não vai rolar, a questão de eletronegatividade. Por quê? Porque você está falando de um único tipo de metal, ou um com outro, porém, é um mar de elétrons. Eles fluem livremente entre os núcleos. Então, eles simplesmente estão geometricamente consolidados e estão ali fluindo livremente. Então, não tem muito o que inventar na ligação metálica. Agora, na ligação covalente, que o universo das ligações covalentes é muito grande, você tem compostos que vão estar no estado gasoso. Rapidinho, antes de aprofundar o covalente, ainda no metal. Os metais são sólidos. Só tem um metal líquido, que é o mercúrio. Tá? Os outros todos são sólidos. São excelentes condutores de energia, formam fios, formam lâminas. O nome disso é ductibilidade, eles são dúcteis. Ok? Anota isso. Ductibilidade é uma palavra rara, difícil aí, né? É a capacidade de formar fios. Tá? Isso tudo está na teoria. Eles são maleáveis, ou seja, eles formam lâminas. Eles se amoldam, os metais você consegue amoldar, você vê aí, né, as peças de metal que você consegue, né, fazê-las de uma maneira moldada. E a covalência? As ligações covalentes rolam compartilhamento de elétrons. E você vai ter compostos no estado gasoso, compostos no estado líquido, na sua grande maioria. Ok? Então, você tem 3 forças que vão atuar nos compostos covalentes. Quais são essas forças? Você tem a ponte. Na hora que eu mais preciso da caneta, a caneta seca. Nós temos a ponte. As duas secaram, não acredito. Ai, Senhor. As duas. Ai.
Só a graça. Então vamos aqui. Vamos de resumo aqui de quadro branco para poder fechar, tá? Me dá mais 2 minutinhos que aí eu vou no quadro branco aí de vocês e fecho. Que eu vou comprar caneta nova aqui. Não tenho mais caneta para trabalhar. Acabou. A tinta da pandemia já foi. Rapidinho aqui. Ó, quadro branco na tela. Tá? Para vocês entenderem isso bem. Todo mundo entendendo comigo isso daqui. Beleza. Posição super desconfortável para mim aqui para digitar isso agora, mas tá de boa. Vamos lá. Então você tem nas ligações covalentes, você tem 3 tipos de força. Forças que vão atuar em função da polaridade das moléculas. Você tem a ponte de hidrogênio. Tá? Deixa eu botar aqui. Forças intermoleculares. Forças intermoleculares. Você tem a ponte de hidrogênio, que vai acontecer justamente entre o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio, quando eles estiverem se ligando com o hidrogênio. Pronto. Isso é ponte de hidrogênio. Essa molécula é polar ou apolar? Ela é altamente polar. Ela é muito polar. Beleza? Você tem a dipolo permanente. A dipolo permanente, você vai ter qualquer outra molécula polar que vai ter polaridade pronunciada, tá? Declarada, mas não tem nenhum caso específico. Você tem um lado parcialmente positivo, seria um Y numa outra fonte, aquele gama, né? Um G aberto em cima. Eu vou botar o Y aqui só para representar. Ser parcialmente positivo, um lado parcialmente positivo, que vai interagir com o outro lado parcialmente negativo, tá? Formando a nossa força de atração, de interação, chamada dipolo permanente. E, por fim, você tem a força de interação dipolo induzido, também chamado de Van der Waals, também chamado de forças de London. São sinônimos, tá? Essas moléculas, obrigatoriamente, elas são apolares. Tem que ser um composto apolar. Então, exemplo, você tem lá o oxigênio fazendo uma ligação dupla com outro oxigênio. Quando você aproxima esses oxigênios, você vai induzir que um dos lados fique mais positivo do que o outro. E aí você vai ter esse lado mais positivo interagindo com aquele lado mais negativo. Você induziu isso. Você formou uma interação do tipo dipolo induzido. Pergunta aqui no chat. Espera. Calma. O dipolo induzido sempre ocorre com átomos semelhantes? Gabriel Martins, excelente pergunta. Não. Eu ia fechar justamente ali no quadro falando do CO2. Excelente pergunta. Então, outro exemplo. O CO2. O CO2, gás carbônico, o que é? É o oxigênio fazendo dupla com o carbono, né? Duas duplas, né? O carbono faz duas duplas. A ligação é polar. Lembra? Mi resultante do oxigênio. O oxigênio puxa com força. Mas está puxando para os dois lados igual. Então, a geometria dessa molécula é uma geometria linear, 180 graus. Cabo de guerra. A molécula, ela é apolar. Então, se a molécula é apolar, você vai ter a mesma coisa acontecendo do outro lado. Você vai ter uma nuvem eletrônica que vai se aproximar de outra, que o negativo vai ficar próximo do negativo, e em dado momento vai repelir, e isso vai acontecer também, e assim vai em cadeia, induziu. Positivo, negativo, atraiu
formou, e você vê que são gases. Gente, como é que isso vai ser cobrado de vocês em prova? Em função das propriedades físicas que isso interfere. Então, para fechar o raciocínio, existe uma coisa que vocês já sabem, isso é intuitivo, que é o ponto de fusão e também o ponto de ebulição. Não sai agora não, tá? Tô quase terminando. Ponto de ebulição. Só quem tiver mesmo que sair por uma força maior. Quem for ficar em casa, permanece mais 5 minutinhos. O dipolo induzido sempre ocorre? Até átomos. Esse é o único caso em que átomos são diferentes? Não. Vou te dar outro exemplo já já. Espera só um pouquinho. Tem várias situações, tá? Várias situações. Deixa eu já te dar logo aqui então, Gabriel. Você perguntou? Por exemplo, o SO3. Precisava do quadro agora para escrever. O SO3. Pensa assim comigo. Vou fazer com a mão aqui, tá? O enxofre é mais fraco que o oxigênio, beleza? O oxigênio é mais forte. Então, quantos elétrons o enxofre tem? Igual ao oxigênio, tem 6. 6. O oxigênio, cada um precisa de 2, né? De fazer 2 ligações. Então, imagina o seguinte. O oxigênio vai fazer... O enxofre está aqui na minha mão. O celular. O celular é um enxofre. Tá? E a minha mão vai representar o oxigênio. Então, veio um oxigênio aqui. Assim. O oxigênio veio. Precisa de 2. Fez 2. Ligação dupla. Covalente, sim, dupla. Fechou. O oxigênio está feliz. O enxofre está feliz. Todo mundo está feliz. Ligação polar. O oxigênio puxa com força. Está aqui. Com mais força que o enxofre. Só que você tem outros 2. Então, imagina aqui. Você chegou com outro oxigênio. Que vai fazer 2. Mas ele não pode fazer 2. Por quê? Porque esse enxofre já fez. O enxofre tem 6. O enxofre fez 2. Então, o enxofre não pode mais fazer ligação, senão vai fazer 10, não pode. Aí o que vai rolar? Ligação covalente dativa. O enxofre tem 6, né? 2 estão aqui, mais 4 que não estão ligando. Então ele vai emprestar 2. Tá vendo? Por acaso minha câmera aqui é dupla, né? Então ele vai pegar esses 2 aqui e vai emprestar aqui para o oxigênio. Tá todo mundo vendo? Então você tem um oxigênio aqui, na minha mão direita. Você tem outro oxigênio aqui, que vai estar aqui. Só que a ligação aqui é empréstimo, tá? E o terceiro oxigênio, ele vai entrar aqui embaixo. Vai entrar aqui. Então você vai ter um aqui, outro aqui e outro aqui. Isso é uma estrutura trigonal, plana. Ou seja, você tem força para lá, força para cá, força para cá. Qual é o Mi resultante disso? Nulo. Molécula apolar. Força de London. Entendeu, Gabriel? E assim você vai ter vários exemplos. Então, quando a molécula for apolar, tem uma regrinha do Mi resultante que está lá na apostila, que vocês vão ver, que é quando a nuvem eletrônica, a quantidade de nuvens eletrônicas, ela é diferente da quantidade de elementos distintos que ele está ligado. Não vou aprofundar agora que não vai dar tempo. Mas é mais fácil você raciocinar pela eletronegatividade. Eu prefiro. Entendeu? Para saber se a molécula é polar ou apolar. Para fechar, gente, o ponto de fusão é o quê? É a quantidade de calor, de energia necessária para você passar determinada substância do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Você vai fazer isso, né? Então, imagina, quem é mais fácil passar de um estado físico para o outro? Quem tem uma força intermolecular fraquinha ou uma força intermolecular forte? Para eu passar de um estado para o outro, é óbvio que quem for mais fraco já está fraco. Então, qualquer energia que eu acrescentar ali já faz com que ele passe de estado. Então, quanto menor for a força de interação, mais fraca for a força, por exemplo, a dipolo induzida é a mais fraca dos 3. Então, o ponto de fusão e ponto de ebulição vão ser baixinhos. Por quê? Porque a força é fraca. Agora, na ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, meu irmão, o negócio é forte. Molécula polar. Então, para você passar isso de um estado para o outro, você tem que fornecer muito calor. Tanto que a água você tem que aquecer a 100 graus. Pegou a visão? Você tem que aquecer a 100 graus. O oxigênio você respira, é um gás. É por causa disso. Está explicado. Entendeu? Então, o estado físico da matéria está diretamente relacionado às forças. Vocês têm que entender isso. Então, quanto mais forte for
a interação, mais energia você fornece para poder mudar os estados. Ou seja, quanto maior o ponto de fusão e de ebulição, é porque a força de atração também é maior, diretamente proporcional. Se ela é fraquinha, a energia é pouca. Então, menor o ponto de fusão, menor o ponto de ebulição. Fechou? Era isso que eu precisava terminar comentando com vocês. Pessoal, ficou alguma dúvida? A aula de hoje é muito importante. A aula de hoje é muito especial. Alguns alunos já me abandonaram, tudo bem, eu vou ficar com saudade. Mas eu quero que vocês ficaram aqui até o fim. Gabriel, sempre ocorre esse padrão? Sim. Quanto mais forte for a interação entre eles, nessa ordem: induzido, permanente, ponte de hidrogênio. Nesta ordem, maior será a energia necessária para você separar as partículas que compõem a matéria. Maior será o ponto de fusão, o ponto de ebulição. A temperatura de passagem de um estado para o outro vai ser maior por causa dessa força de interação. Correto. Tá claro? Pessoal, anotem essas coisas. A aula é para isso. A nossa apostila ela vem recheada de informação. É bom que vocês leiam antes, quando você tiver acesso. Pode assistir videoaula à vontade, pode trazer dúvidas, resolver outras questões, vai para o YouTube, vai para o Google procurar questões sobre isso agora, para praticar. Não fica refém só da apostila, faz mais coisas para você fixar esse conteúdo. Isso é muito importante. Tem gente que não viu isso ainda na escola, está vendo agora comigo. Isso é muito importante. Tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida, pessoal? Beijo, beijo. Semana abençoada para vocês. Lembrem sempre, nada em vão, se não é bênção. Tchau, obrigado. Valeu, Heleninha. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Felizardo. Até. Valeu. Valeu, obrigado. Nada, gente. Fiquem com Deus. Valeu, Gabriel. Tamo junto.